Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muita paz, com muita alegria no nosso coração, com muita esperança de estarmos fazendo um caminho que corresponda ao desejo do coração do nosso Deus, nós iniciamos através deste vídeo um caminho que vai entrar agora em cheio no nosso objetivo. Estamos com vocês, um grupo de formação inicial que está discernindo o chamado de Deus. Se somos ou não chamados a uma vida de perfeição. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós nos valemos de um trabalho deste padre José Maria Iraburu, um sacerdote da diocese de Pamplona. Ele acho que é jesuíta, se não me engano. Ele escreveu este fascículo chamado Caminhos Laicais de Perfeição. Quando eu achei esta obra no site da Fundação Grattis Date, de graça dai, eu falei, pronto, tenho na mão um tesouro que eu preciso aprofundar, que eu preciso garimpar, para achar ali uma fundamentação segura sobre o caminho que eu quero dar para os nossos leigos que querem algo mais para a sua vida. Então, este trabalho de tradução acabou virando uma apostila de mais de 100 páginas. E nós trabalhamos do começo ao fim com encontros semanais, partilhados, explicados, esmiuçados, às vezes frase por frase. Eu espero, gente, ainda ter tempo de vida para chegar até o final dessa apostila, porque eu não consigo fazer uma coisa assim passando muito de leve, né? Pelos conceitos, pelas ideias, pelas coisas bonitas que esse padre escreveu. Então, eu gostaria que este material não fosse usado assim a toque de caixa, que vocês não tenham pressa, nem podem ter pressa, porque agora sou eu que estou mandando o material para vocês. Então, espero que vocês assimilem do conteúdo que agora nós vamos passar para vocês, assimilem com um coração e uma mente muito aberta. Porque não adianta nós corrermos no nosso estudo, não adianta nós corrermos na nossa formação, não adianta corrermos na nossa partilha. Por que tem que partilhar? Tem que partilhar sim, porque é na partilha que nós conhecemos os nossos irmãos de caminhada. Só escutar uma formação não nos dá oportunidade de nos conhecermos reciprocamente. Então vamos lá, vamos começar com um resumo geral da obra, uma apresentação geral da obra. Essa apostila tem 7 partes. A primeira fala da vocação universal à santidade. A segunda fala sobre a santificação dos leigos no mundo.
A terceira fala sobre os vários tipos de consagração. A quarta fala sobre as vantagens que nós aurimos por termos adotado uma regra de vida. Vai falar sobre a importância das regras de vida. No quinto capítulo, nós vamos estudar um pouco as várias formas de compromissos. No sexto capítulo, vamos falar sobre os compromissos ou os votos mais próprios dos leigos. Vamos falar sobre a oração, o jejum e a esmola. Depois, no capítulo 7, sobre o papel da direção espiritual na nossa vida, a importância da direção espiritual. E, finalmente, deixar com vocês uma bibliografia. Hoje, então, nós vamos iniciar a parte que fala sobre a vocação universal à santidade. Mas, antes, eu vou dar uma introdução. E quero introduzir, já de começo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 16. É aquele texto que fala que alguém se aproximou de Jesus e disse para ele: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele, e Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu estas palavras, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Por muitos e muitos e muitos e muitos anos, séculos, nós aplicávamos este evangelho para aquelas pessoas que se decidiam, se sentiam chamados por Deus para abraçarem uma vida de maior intimidade com o Senhor, uma vida de maior radicalidade nas coisas de Deus. Então, os religiosos são considerados como aquelas pessoas que deveriam, e muitos alcançam essa perfeição, graças a Deus, se pautar por este Evangelho de Jesus. Apresenta aqui um homem. Embora o subtítulo dado pela igreja para esse texto fale do o jovem rico, não diz que é jovem, diz que alguém se aproximou de Jesus e manifestou o desejo de uma vida um pouco mais substancial, uma vida um pouco mais plena. Essa pessoa sentia um apelo a ir para águas mais profundas. Não estava muito satisfeito por apenas cumprir mandamentos.
cumprir a lei. Isso era o bastante para ele se salvar. Então procurou Jesus. Senhor, eu já estou no caminho da salvação. Eu já me sinto uma pessoa que, se eu continuar nesse caminho, eu vou para o céu, sim. Mas eu não quero ser apenas salvo. Eu preciso de alguma coisa. Eu tenho uma exigência interior mais profunda, que precisa ser preenchida. O que é que eu faço para isso acontecer? E Jesus falou exatamente o contrário daquilo que o rapaz tinha dito, o homem, né? Eu preciso de algo que me preencha mais. E Jesus fala assim: esvazie-se. Venda tudo o que você tem. Desapegue-se do que você tem. Bens materiais, bens afetivos. Distribua o que você lucrar com a venda dos bens materiais. Depois me procure. Depois me procure para caminhar comigo, para aprender comigo, para me ver como é que eu faço, como é que eu me desincumbo da minha missão, como é que é esse negócio de dar a vida. Mas quando o rapaz ouviu Jesus na sua exigência, se queres ser perfeito, faz isso e aquilo, o rapaz, diz aqui o Evangelho, que se entristeceu e foi embora. Afastou-se de Jesus, porque ele possuía muitos bens. Aqui, no sentido não é de possuir, é porque aquilo que ele possuía, na verdade, o possuía. Os bens que ele tinha tomavam posse do seu coração. Então, ele era um jovem, um rapaz, um homem, sei lá, apegado. Se antigamente nós aplicávamos aos religiosos esse evangelho, depois do Concílio Vaticano II, nós não podemos mais aplicar esse evangelho somente aos religiosos. Aqueles que abraçavam uma vida que recebeu o nome de perfeição. Aqueles que estão na vida de perfeição. Ora, a vida de perfeição cristã, de radicalidade nas coisas de Deus, não é apenas para religiosos e sacerdotes. O Concílio Vaticano II, uma grandiosa obra do Espírito Santo do século passado, mostrou para nós que a vida de perfeição é para todos. O chamado de Deus para a vida de perfeição, que é sinônimo para a vida de santidade, é para religiosos, sacerdotes e leigos como vocês. Por isso não estamos exagerando, não vamos exagerar, por puxarmos cada vez mais a corda, a fim de que vocês possam perceber que o seguimento de Jesus não se faz de qualquer maneira, não se faz de qualquer jeito. É preciso que nós nos disponhamos a percorrer este caminho de santidade com seriedade. Mas você pode perguntar: como é que eu vou buscar essa perfeição? Primeiro você tem que ser chamado. Você tem que sentir dentro de você que Deus te atrai de uma forma diferente de como atrai um cristão qualquer. Você precisa se sentir necessitado de alguma coisa que os outros não sentem necessidade. Então vem a pergunta: como é que eu vou buscar este caminho de perfeição, este caminho de santidade? Primeiro,
é preciso determinar muito bem para você em que consiste a santidade. Eu quero ser santo, porque essa é uma ordem de Deus para nós, sede santos, como o Pai do céu é santo. Não é opcional, é um dever que se nos impõe por força do nosso batismo, da nossa inserção em Jesus. O caminho de perfeição, portanto, o caminho de santidade, é a busca permanente, constante, de conformidade com a vontade de Deus. Mas uma conformidade não forçada, não é uma conformidade exprimida, amassada, que tem que caber num formato. Não. Eu quero buscar conformar a minha vida com a vontade de Deus de uma forma amorosa. Por amor. Gente, o chamado do Senhor é obra do Espírito Santo. É Ele que chama. Se é obra do Espírito Santo, é obra do amor. Ele nos capacita para entendermos que a busca da conformação nossa com a vontade de Deus tem que ser mesmo fundamentada no amor. Porque se for na violência, se for no vale tudo, se for naquela, não na radicalidade, mas num radicalismo, aí não vai dar certo. Nós não vamos aguentar, nós não vamos longe. Então é porque aquele que me ama me chama e merece de mim uma resposta generosa para cumprir a vontade dele, por que não? E se Deus me chama, Ele me dá condições, Ele me capacita. Ou para eu superar as dificuldades que vão aparecer ao longo do caminho, ou Ele vai tirar essas dificuldades da minha frente. Se Ele me põe num caminho que se torna impossível de eu vivê-lo, que Deus é esse? Né? Mas não basta eu querer e buscar a conformidade com a vontade de Deus em dias alternados. Segunda, quarta e sexta eu busco a vontade de Deus. Terça, quinta e sábado e domingo eu vivo do jeito que eu quero. Não. Eu tenho que firmar como se fosse um contrato com o Senhor. Eu quero buscar, Senhor, continuamente a vossa face. Eu quero buscar, Senhor, continuamente a vossa vontade. Nesta situação na qual me encontro, qual é a sua vontade para mim? Nossa, eu tive uma conversa com uma moça nesta manhã. Eu procurava falar para ela, mas você já rezou sobre essa opção que você está tomando? Você já rezou? Você já pediu luz para Deus? Já! Mas era um já que não me convencia muito. Era um já que não esperava Deus dar a resposta. Nós buscamos a vontade de Deus, mas já vamos metendo o pé pelas mãos e fazendo as coisas. Não sei se vai dar certo essa opção. Rezo para que dê. Mas eu estou falando que nós temos que buscar a vontade de Deus como um processo. Todos os dias, cada dia, em tudo, buscar o que agrada ao Senhor. Buscar aquilo que eu sei que é vontade de Deus e evitar aquilo que eu sei que não corresponde aos critérios evangélicos. Será que eu posso dispor de algum meio
para poder concretizar, para poder caminhar neste caminho de busca de santidade, para fazer a vontade de Deus, o autor nos apresenta dois meios que correspondem perfeitamente a tudo que eu tenho ensinado para vocês. Principalmente ao grupo que já está mais adiantado, ao grupo que já está na formação permanente. Já estudaram, por exemplo, já refletiram sobre a maravilha que é procurarmos conformar a nossa vida dentro do que rezamos para Deus na oração do abandono. Então, quais são esses meios para chegarmos a caminhar, a ter nossos passos no caminho da busca da santidade, da conformidade com a vontade de Deus? São dois meios. O primeiro meio é a fidelidade a Deus. O segundo meio é do abandono confiante, generoso. Olha, eu não tenho nem adjetivo mais para falar, porque a palavra confiança mexe muito comigo. Então eu abandono nas mãos de quem eu sei que só pode fazer o bem para mim, porque tudo que vem de Deus é bom, é crescimento, é vantajoso para mim. Então, fidelidade a Deus e abandono a Ele. Quando nós falamos de buscar a vontade de Deus através da fidelidade e do abandono, eu preciso saber, conhecer o que Deus quer. O que Deus quer de mim como ser humano, o que Deus quer de mim como ser cristão, cristã, o que Deus quer de mim como um ser que busca a face do Senhor, busca a vontade de Deus. Será que Deus deixou claro para nós a vontade dele? Sim. Pelos seus mandamentos. Deixou escrito para nós, na Sagrada Escritura, a expressão da sua vontade para cada um de nós. E implantou no nosso coração a virtude, a força da fé. Fé no sentido de aderência a Deus, adesão a Deus, a fé, confiança em Deus. De que aquilo que Deus ordena para mim, aquilo que Deus mostra para mim, aquilo que Deus proíbe que eu faça, é um bem para mim. E também eu sei que Deus não apenas revelou o que Ele quer, mas Deus pode não querer, mas permitir que a nossa vida passe por determinados momentos, por circunstâncias que são verdadeiras provações, sofrimentos, que vão exigir de nós uma resposta mais decisiva, mais absoluta, mais fiel. Então essa busca da vontade de Deus é muito lúcida, é muito consciente. Eu sei o que Deus quer e o que Ele pode permitir. E mesmo assim, eu o amo e quero ser dele em todos os momentos. Por outro lado, nós também podemos usar como meio de mantermos a nossa fidelidade e o abandono em Deus, valorizando as pequenas coisas de cada dia, as pequenas oportunidades que nós temos
de mostrar a Deus como Ele é presente, como Ele é presença na nossa vida. Como nós queremos ter a constante lembrança de Deus em nós, através de coisas que nos acontecem, através de pequenos acontecimentos, pequenos gestos que podemos fazer ou receber de alguém. Ver sempre como pano de fundo disso a presença amorosa de um Deus que é tudo para mim, que é tudo para você. Então, este caminho de santidade, um caminho também de santificação, não é para alguns privilegiados, é para todos, sacerdotes, religiosos e leigos. Claro que a santidade dos religiosos, dos sacerdotes e dos leigos tem modalidades diferentes, mas todos estamos debaixo da ordem que Deus deixou. Eu quero vocês santos, como eu sou santo. Este caminho de perfeição, o caminho de santidade, quando assume um caráter que exige de mim uma adesão voluntária, eu quero. Sinto que Deus me chama e eu quero fazer o que Deus quer através desse chamado voluntário. É um caminho que só aqueles que... Eu estou com receio de falar a palavra voluntariado para não misturar com essas coisas aí que o governo exige de voluntariado e contrato e tal. Não estou falando de contrato, não estou falando de nada disso. Estou falando de uma determinação pessoal, movido pela minha vontade, para aderir a este caminho onde eu quero caminhar na busca da santidade, da conformidade com a vontade de Deus. Mas também não é um caminho que exige de mim a vontade de caminhar, mas é um caminho que tem que se tornar para mim um modo habitual de ser, um modo habitual de viver, um estilo de vida para sempre. Quando acontece isso, quando eu sou chamado, eu aceito o chamado e eu percebo que todos os dias eu estou mantendo um certo ritmo, não quer dizer que eu não vou cair, não quer dizer que um dia eu vou ser infiel, eu vou deixar... Não, eu vou cair, eu vou ser infiel, eu vou dar uns passos para trás, mas o que eu tenho diante de mim é este propósito de santidade. Eu nem tomo muito consciência dessa palavra na minha vida, porque o que me inculca, o que me apaixona é a vontade de Deus. Portanto, quando eu abraço o caminho, crio uma rotina de vida, eu vou percebendo que Deus vai me dando meios que intensificam essa busca e explicitam para mim a exigência de uma vida santa. Deus coloca à minha disposição meios intensos para eu me santificar de verdade através de cada dia, das coisas que me acontecem cada dia. Vocês podem estar questionando, mas que negócio é esse de apresentar para nós um estilo de vida que é própria dos religiosos? Bom, eu acho que eu já expliquei para vocês
que depois do concílio, a vida de santidade é para todos os cristãos batizados, para todos nós. A exigência é a mesma, a modalidade da vivência da santidade é que muda, adequando-se a cada estilo de vida. Porém, isso é uma novidade ainda na Igreja. Embora o concílio tenha terminado em 1965, olha quantos anos? 50 anos. Não é? 50 anos do concílio. Nós ainda não chegamos a perceber que a Igreja tem para nós, muito bem definida, por exemplo, dentro do Código de Direito Canônico, um espaçozinho lá que fale sobre essas novas modalidades de consagração leiga na Igreja. Então, qual é o conselho que a Igreja nos dá? É buscarmos um paralelismo entre os leigos e os religiosos. Isso é possível? Isto vale? É bom? Sim. Por quê? Religiosos e sacerdotes são tão humanos quanto vocês leigos. Sacerdotes e religiosos são tão cristãos como vocês, leigos, batizados. Religiosos e sacerdotes, ambos, precisam de ajuda nessa trajetória de santidade, tanto quanto vocês, leigos. Religiosos e sacerdotes precisam, sobretudo, da graça do Espírito Santo. Como vocês, leigos, precisam da unção espiritual que vem de um Pentecostes na nossa vida. Vamos dar um passinho mais para frente. Para os religiosos, caminhar, chegar à santidade, e por graça de Deus, a obra da santidade, da santificação, é obra do Espírito Santo. A nossa parte é deixar-se santificar pelo Espírito Santo. Então, os religiosos, para poder caminhar nesta linha da perfeição e da santidade, por uma graça especial de Deus, se comprometem com votos que desejam seguir fielmente pobreza, castidade, obediência, se comprometem com votos, recebem, se submetem a uma regra de vida, aos seus superiores e diretores espirituais. Então vejam bem, os religiosos se comprometem de percorrer um caminho de santidade e de perfeição através dos votos, de uma regra de vida, de um superior, de um diretor espiritual e da vivência em comunidade. E os leigos? Os leigos vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque vai ser ao longo do essa apostila que eu falei para vocês, tem mais de 100 páginas. Então nós precisamos primeiro fundamentar bem, motivar bem vocês, porque, gente, o chamado da vida religiosa, o chamado da vida sacerdotal é maravilhoso. Mas não é mais maravilhoso do que o chamado a uma vida consagrada. Se você é casado, se você é casada, se você leva uma vida celibatária, não no convento ou num seminário, é maravilhoso. E vou dizer mais para vocês.
eu penso que seja um chamado que exige um heroísmo muito grande. Eu reconheço isso, meus filhos. E se vocês acham que às vezes eu sou muito exigente, muito dura, muito corda curta, eu dizia numa das partilhas, na última partilha que nós fizemos com a fraternidade, eu falei, sou mesmo. É meu dever exigir o máximo de vocês. Porque se eu exigir 80%, vocês vão dar 60%. Se eu for negociando, como Abraão negociou com Deus, Senhor, se tiver 100 justos aqui, o Senhor poupa essa cidade? Poupo. Saiu e não achou nada. E 8? E 6? E vai baixando. Vai barganhando. Eu não estou aqui para barganhar com vocês. Eu quero pessoas que se deem a Deus no estado de vida em que você se encontra, com alegria, com paz no coração, com a certeza de que Deus vai à frente como nosso pastor. Que vez por outra, Ele vai se sentar na relva, Ele vai tocar uma flauta para nós, Ele vai distribuir os seus dons, vai passar a mão na cabeça de um, na cabeça do outro, e outras vezes vai, gente, vamos caminhando, como diz a Margareth, circulando, gente, não para não. A Dilson está dando risada, mas é isso mesmo, circulando. Então, é isso que você quer? É isso que você espera nesse caminho? Porque se não é, minha gente, desista agora, não perca tempo, o tempo é muito precioso. Agora, se você tem, cada dia que você nos acompanha pelo vídeo, cada situação que você percebe no seu cotidiano e lembra do que você tem ouvido, do que você tem rezado, você consegue perceber, aqui está Deus, aqui está o dedo de Deus para mim. Não desista. Não abra mão, porque nada vale mais do que a fidelidade a Deus e o abandonar-se nas suas mãos paternais. Que Deus dê a todos nós essa alegria que eu experimento de estar aqui sabendo que você está aí me vendo, me ouvindo, me pegando. Eu olho para uma máquina, gente. Eu tenho aqui do meu lado o Rodrigo. Tenho na minha frente, através de um vidro ainda, o Adilson. Eu não vejo vocês, mas eu só tenho uma lente aqui na minha frente. Uma lente de uma máquina filmadora. Mas eu imagino vocês sentados em volta. Eu me sinto aí. E quero que vocês se sintam aqui. Porque o espaço físico conta pouco para nós. Deus é tão bom que nos colocou vivendo num tempo em que nós poderíamos estar presentes num local quilômetros de distância. Estamos lá, estamos aqui. Que Deus nos dê um coração agradecido, um coração que corresponda àquilo que nós cantamos hoje na capela, na nossa adoração. Fico feliz em vir em tua casa. Bendito é o nome do Senhor. Sempre, bendito seja o nome do Senhor. Nosso terceiro ponto, espero que vocês não tenham esquecido o primeiro, né, gente? Que eu esqueci de falar no começo, que é a consagração ao Espírito Santo, que é Ele que nos faz compreender essas coisas. O segundo ponto é a formação, que eu acabei agora, e vamos ao terceiro ponto, que gostaria que você tomasse nota ou então acompanhe aí no seu
no seu papel. Escreva resumidamente, talvez uma palavra para você lembrar na hora da partilha. Escreva o que mais chamou a sua atenção neste vídeo. Deixa eu corrigir aqui. Primeiro. Segundo, responda a esta pergunta por escrito. Você sente essa aspiração por algo, por ser algo mais para Deus? Algo a mais para Deus? Você sente que esta pergunta que o jovem, que o cara lá do Evangelho falou para Jesus, que me falta ainda? Você tem esta pergunta, o que me falta? E o que pode preencher este buraco? Você se sente chamado para um caminho de perfeição exigente, como o da nova aliança? A exigência do nosso carisma? Você se sente chamado a isso? Quem se sente chamado, gente, não fica procurando para lá e para cá. Se já achou, não procura mais. Perdi meu sapato. Eu procuro até encontrar. Encontrei. Se eu continuar procurando depois que encontrei o meu pé de sapato, louca. Então a mesma coisa para nós. Quem acha o seu lugar na igreja, na comunidade, não procura mais. Todos vocês, meu grande abraço. Eu não sei se esse vídeo provavelmente não vai ser passado antes da nossa festa, né, do dia 4, próximo. Eu tô gravando hoje, né? Mas a festa certamente já passou. Seria muito bom se vocês pudessem mandar vídeos para nós também. Pormos no nosso site, no nosso Facebook, de como foi a festa que vocês comemoraram em Corpus Christi. Não só e principalmente a festa religiosa, mas a lembrança, o agradecimento a Deus pela nossa comunidade, que recebeu, foi batizada num dia de Pentecostes, num dia de Corpus Christi. A todos vocês, meu abraço e um grande desejo de reencontrá-los. Amém.